capítulo 10 de Marcos, verso 32, diz o texto: Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vos digo, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas? Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus amados irmãos, estava pensando nesse texto. Esse texto começa aqui no capítulo 10, versículo 32 de Marcos, e ele dá prosseguimento no capítulo 13 de São João, até o versículo 20, mais ou menos. Esse texto fala de uma trajetória última caminhada de Jesus em direção a Jerusalém. E aquele texto de João capítulo 13 fala da última reunião com eles lá já no ato da Santa Ceia. Portanto, nesse texto que nós lemos aqui, Jesus está instruindo os discípulos, a angústia entra na sua alma e chega o momento que se aproxima a hora mais falada de toda a história. Os profetas falaram, os sacerdotes falaram, os rabinos se preocupavam com isso, porque era a hora da crucificação. Esta hora foi profetizada. Esse tempo vem atravessando séculos, milênios. Desde a fundação do mundo, era projetado tudo para aquela hora. Agora chega o momento que Jesus iria para Jerusalém pela última vez. E ele ia caminhando com os seus discípulos, instruindo. Desde o versículo, capítulo 9, Jesus está instruindo os seus discípulos. No capítulo 10, do versículo 32 em diante, Jesus vai no caminho para Jerusalém, verso 12, e Jesus ia adiante deles um pouco. Eu vejo aqui a última viagem de um líder, mas um líder solitário e um líder triste. Parecia ser um líder abandonado, parecia ser um líder vencido, mas não, ele estava angustiado, ele estava triste, e ele ia um pouco à frente sozinho, e logo atrás os seus discípulos. Jesus estava andando, diz o texto, ele ia diante deles,
E eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados. Quando Jesus viu o apavoramento deles, por olhar no rosto do seu mestre e ver a tristeza que pairava no seu semblante, Jesus recolhe os 12 para uma certa distância, um certo lugar. Diz aqui, o verso 12 ainda: tomando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes, aos escribas, condenarão à morte, entregarão aos gentios, escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O que nos surpreende é que quando Jesus está falando da sua morte, falando do sofrimento, da humilhação e de tudo o que ia acontecer com ele, ele é surpreendido por 2 deles, que se levantam para conversar com ele, fazer um pedido para ele. Parece um choque emocional, mas eu admiro a paciência do mestre ao responder esses 2 discípulos, quando o versículo de número 35 diz: aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, que lá na escolha dos apóstolos foram chamados como os filhos do trovão, disseram: mestre, pedimos que faça alguma coisa para nós. E ele disse: que quereis que vos faça? E eles então disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Imagine só, Jesus desce do seu trono de glória, desce na terra, começa o sofrimento e vai descendo no grau de humilhação, porque ele veio para ser servo. E ele queria servir e chegar na cruz como um cordeiro para ser imolado. Ele está descendo no grau da humilhação. E os seus discípulos que estão com ele, durante alguns anos aprendendo a palavra com ele, não desceram com ele na humildade, mas pelo contrário, queriam subir na posição, subir no cargo. Sabiam que ele ia morrer, não acreditar no sofrimento, e estavam dispostos a fazer parte do governo, mas queriam uma posição alta. Jesus tinha dito, numa certa conversa com eles, que eles se assentariam nos 12 tronos, cada um representaria as 12 tribos de Israel, mas era num contexto mais escatológico, mais à frente, não era para o momento. Agora, eles querem a maior posição. Jesus está ensinando eles a serem servos, mas eles querem a maior posição. Eles inverteram as coisas. Eles não estavam entendendo o trabalho do mestre que ensinava eles a servir. No capítulo 9, eles já estavam discutindo qual deles seria o maior. Jesus chama eles para um lado, aconselha eles, diz: por que vocês estão discutindo? E eles estavam discutindo com respeito ao reino. Qual será o maior? Se ele morrer, qual será a minha posição? Agora, Tiago e João querem ficar um à direita e outro à esquerda. Dentre todos os maiorais do teu governo, nós queremos ser o maior. No capítulo 20 de São Mateus, e o versículo 20, você vai encontrar a mãe deles fazendo o pedido. Aqui nesse texto, ela induz eles a fazer. Tudo indica que era Salomé. Salomé induz os seus 2 filhos a pedirem. Mas aqui ela pede, no capítulo 20 de Mateus, quando ela chega, se ajoelha, adora e faz o pedido. Nesse gesto de adoração de Salomé, ao pedir o cargo para os seus discípulos, os seus filhos, ela não está adorando de verdade. A sua oração é tendenciosa. A sua oração era para pedir alguma coisa dessa terra, esquecendo-se daquilo que é melhor, daquilo que vale mais. Jesus, nesse momento, ele faz algumas perguntas. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Não está se referindo ao batismo no Jordão, não está se referindo ao cálice que foi dado para ele na cruz, está se referindo ao cálice que ele bebeu,
que Ele tomou sobre si as nossas doenças, Ele tomou sobre si os nossos pecados, Ele tomou sobre si as nossas fragilidades. Esse era o cálice, que de um semblante santo, de um coração puro, se transforma no maior pecador, para receber todos os castigos sobre ele, para nos dar saúde espiritual. O batismo que ele está se referindo aqui, não era o batismo do Jordão por João Batista, mas era o batismo de imergir na perseguição, nos açoites, nos escárnios, imergir na humilhação. Ele entrou numa nuvem terrível, e eles disseram: nós podemos. Jesus viu a disposição dos discípulos, mas viu que no momento eles não estavam preparados. Mas ele disse: realmente vocês vão passar por isso. Quando você vê a morte de Tiago, Tiago morreu 14 anos depois. Morreu assassinado pelo amor do Senhor Jesus. Mas se você vê João durou e morreu com quase 80 anos. Lá na ilha chamada Patmos, preso, exilado naquele lugar. Mas eles passaram por essas coisas, conforme a profecia do Mestre por ali. O que nós entendemos aqui? Eles disseram: nós podemos. Logo embaixo, no versículo de número 41, a Bíblia diz que, tendo ouvido isso os seus discípulos, eles se indignaram por ver Tiago e João fazer esse pedido. Por que eles se indignaram? Porque eles também queriam a mesma posição. Eles ficaram bravos, eles ficaram irados, porque dois estavam pedindo, mas todos eles queriam aquela posição. Jesus recebe o impacto da infantilidade dos seus discípulos. Jesus deixa transparecer a infantilidade deles no pedido e como a espiritualidade deles estava baixa. Durante tantos anos seguindo a Jesus, não aprenderam a servir. Durante tantos anos seguindo o Mestre, vendo Ele fazer milagres, ouvindo os seus ensinamentos, acompanhando tudo o que Ele dizia e o que Ele fazia, vendo os exemplos do seu Mestre, como Ele se inclinava para abençoar as pessoas, como se comoveu com os leprosos, como se comoveu com os paralíticos, com os surdos, com os mudos, com as crianças, com as pessoas problemáticas, como Ele tinha pena dos enfermos, dos endemoniados, dos ressecados, das pessoas que estavam mal. Mas eles vendo tudo isso e acompanhando tudo isso, eles não tinham ainda maturidade. Eles estavam com a visão da cultura da época, a visão do lucrar em tudo, a visão de fazer para receber, a visão de fazer para lucrar. Mas Jesus queria ensinar eles a servir. E para ensinar eles a servir, Ele precisava dar mais um exemplo. E lá no capítulo 13, na hora da ceia, Ele toma uma bacia com água e pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. E mostra mais uma vez que Ele é servo, que Ele veio para servir. Ele lava os pés de Pedro, que Ele negou. Ele lava os pés de João, que inclinou a sua cabeça no seu peito. Mas Ele lava também os pés de Judas Iscariotes, que foi aquele que o traiu. Ele mostrou que Ele era um servo de verdade. Depois Ele disse: vocês me chamam de mestre, e realmente eu sou. Mas se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem tomar isso como exemplo. E assim como eu fiz, vocês devem fazer também. A cultura da época não era diferente da cultura de hoje. Se você perguntar aos moços que saem do seminário teológico hoje, quantos de vocês querem ser servos? Quantos querem trabalhar na cozinha da igreja, do seminário? Lavar as louças, lavar a salada, limpar o salão, varrer a casa. Quantos de vocês querem passar pano no piso da congregação? Vocês vão encontrar poucos que vão dizer que quer. Mas um diz que quer ser pregador,
outro diz que quer ser mestre, outro quer ser professor, outro quer se especializar numa área, e nada disso é pecado. E tudo isso é necessário, mas antes de ser isso tem que ser servo. Porque nas cozinhas das casas e nas salas das nossas casas, nós conversamos sobre profissão, nós conversamos sobre política, nós conversamos sobre esporte, nós conversamos sobre culinária, nós conversamos sobre tudo, porque cada um tem domínio nesta área, mas sobre servir nós poucos conversamos. Por que conversamos pouco? Porque não temos formação na área de servir. Não temos muita especialidade na área de servir, porque o nosso egoísmo pessoal nos faz nós desejar ser os primeiros, ter prioridade, sermos egoístas, e isso é natural, é coisa da nossa carnalidade e humanidade. Mas Jesus quer nos ensinar a ser servo. Um servo não tem muito ibope, um servo não tem muita estrela, um servo não fica muito famoso, um servo não ganha troféu. Ser servo não viraliza a sua história, mas ser servo faz desejar estar junto. Ser servo faz desejar abraçar. Ser servo faz desejar repartir o pão. Ser servo faz ter compaixão. O servo vê o semblante triste do seu irmão. O servo vê o sofrimento das pessoas ao seu redor. O servo, ele faz num gesto simples alguma coisa para beneficiar o seu semelhante, porque ele é servo. O servo tem coração quebrantado. O servo se ajoelha. O servo ora. O servo clama. O servo fala em línguas estranhas. O servo tem uma consciência tranquila. O servo não tem maldade. O servo perdoa. O servo abençoa. Eu quero nesta noite que você, juntamente comigo, se prostremos aos pés do Senhor e pedimos: Senhor, eu quero ser servo. Levante as mãos para os céus. Diga para Jesus que você quer ser servo. Jesus disse: as regras do meu reino são diferentes das regras do reino do mundo. Ele disse: os senhores que querem ser governadores subjugam os demais. Os que querem ser chefes e grandalhões subjugam e pisam nos demais. Está tudo no texto. Mas no meu reino não é assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Aquele que quiser ser servido, que seja ele o servo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E acima de tudo, para dar a sua vida em resgate de muitos. Fique em pé nesta hora para nós orar.